Evangelho no lar é bênção divina, alimento das almas, amor, disciplina. Há 2000 anos Jesus contou um segredo. Evangelho no lar, na casa de Pedro. Evangelho no lar, na casa de Pedro. Trouxe a boa nova, espargindo luz, ensina o caminho que a Deus conduz, caminho seguro do Pai Criador. Jesus nos ensina a crescer no amor. Jesus nos ensina a crescer no amor. Ele é nossa luz e traz harmonia, dissipando as trevas, transformando em dia. Amigos do Mestre, traz sustentação, reúne a família no culto cristão. Reúne a família no culto cristão. Reúne a família no culto cristão. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. Perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E é morrendo que se vive para a vida eterna.
fechando os nossos olhos, serenando os nossos corações, ligando com o nosso Pai, com o nosso Mestre, que essa equipe espiritual, porque o ambiente já está todo preparado, todas as casas já estão preparadas para o Evangelho de Jesus, que Ele vai nos envolvendo, vamos deixando os nossos problemas de lado e vamos nos ligando com o Mestre, para que Ele possa envolver a cada um de nós, nos preparando para o Evangelho de Jesus. E é tão grandioso esse banquete espiritual que nos é oferecido todas as terças-feiras. Jesus amado, envolva cada um de nós, para que possamos sentir e absorver todo o Evangelho, cada palavra do ensinamento, para que possamos sentir essa força dentro de nós. Porque é o Evangelho, o seu Evangelho, Mestre, e que a nossa Mãe Santíssima envolva cada um, banhando de luz, colocando o seu manto de amor sobre cada um, para que possamos sentir a energia da nossa Mãe, esse calor, esse amor agradável, que nos faz sentir bem, que nos fortalece e alegra mais com esses ensinamentos do Cristo. É a nossa Mãe Santíssima, é o nosso Pai Criador. E esses amigos espirituais que dirigem esse trabalho, que envolve a cada um de nós. Os nossos mentores, esses amigos que estão sempre presentes, envolvendo a cada um. E que esse Evangelho possa ir mais longe, envolvendo corações que precisa de ajuda, que precisa de socorro. Envolva, Mestre amada, cada um. Ampara e sustenta, Senhor, a todos nós. Porque somos uma família, unidos em seu nome, Jesus. Envolva todos nós. E assim, felizes por estar presente, vamos fazendo a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem na transformação do mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem na transformação do mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem na transformação do mundo. Que Jesus esteja conosco agora e sempre. E assim, Senhor, permita ao estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. A gente está no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. O item 4, piedade filial. Eu vou ler porque ele não é muito grande, aí depois a gente comenta direto, tá? Deus disse, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque, pois, promete como recompensa a vida sobre a terra e não a vida celeste? A explicação está nessas palavras, que Deus vos dará, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe desnatura o sentido. Para compreender-se essas palavras, é preciso se reportar à situação e às ideias dos hebreus, à época em que foram ditas. Eles não compreendiam ainda a vida futura. Sua vida não se estendia além da vida corporal. Deviam, pois, ser mais tocados pelo que viam do que pelo que não viam. Por isso, Deus fala numa linguagem à sua altura. E como as crianças, lhes dá em perspectiva o que pode satisfazê-los. Estava então no deserto, a terra que Deus lhe dará era a terra prometida, objetivo de suas aspirações. Eles não desejavam nada além disso, e Deus lhe disse que viveriam nela longo tempo, quer dizer, que a possuiriam por muito tempo, se observassem seus mandamentos.
Mas, ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Era chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro. Iniciá-los na vida espiritual, em lhes dizendo: meu reino não é deste mundo. É nele e não na terra que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Com estas palavras, a terra prometida, material, se transforma numa pátria celeste. Também quando a chama a observação do mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Não é mais que a terra que lhes promete, mas o céu. Bom, um dos 10 mandamentos é honrar pai e mãe, né? Então, quando ele fala aqui do decálogo, é um dos mandamentos, honrar pai e mãe, tá? E esse capítulo está convidando a gente exercitar a caridade dentro do nosso lar, porque é no nosso lar que começam as primeiras dificuldades. É no nosso lar que começa o convívio com os pais, com os irmãos. E quando eu falo aqui nos pais, não é o pai e a mãe, o biológico, e sim aquele que cria. Às vezes é uma avó, às vezes é uma tia, às vezes a família é totalmente desestruturada e quem acaba criando essa criança é uma avó, ou até um tio, tá? Então, aí que aparecem as dificuldades. Porque se fosse tudo direitinho, né, a gente não teria problema nenhum, né? A gente vem aqui para evoluir, para melhorar, né? Então, dificilmente a gente encontra um lar bem estruturado, um lar que não tenha problemas, que não tenha uma briga que seja no dia, né? Entre os irmãos, entre os pais e filhos. E ele convida a piedade filial, a gente ter mais indulgência com os erros alheios, que a gente tenha piedade, que a gente tenha compreensão, que a gente tenha caridade de compreender. Porque ninguém é perfeito, né? E quando a gente pede porque tem o planejamento, né? A gente, vamos falar assim, às vezes a gente é tão imaturo que a espiritualidade nos coloca em certas famílias para a gente poder resolver nossos problemas. E, por outro lado, tem espíritos que são tão evoluídos que eles já entendem o processo da evolução, que eles escolhem aquela família, eles escolhem vir com aquele pai, com aquela mãe, para poder melhorar, o mesmo não sendo pai e mãe, até desavença entre irmãos, que a gente encontra muito mais, para poder evoluir, para poder melhorar essa situação, né? Então, depende muito da evolução daquele espírito. Às vezes, a espiritualidade nos coloca, e às vezes a gente, pelo nosso livre-arbítrio, escolhe aquela família. Aí depois, ainda a gente, certa época da nossa infância ou adolescência, eu não pedi para nascer nessa família, né? Que é comum ouvir isso, né? A mãe do meu amiguinho é super legal. A mãe do meu amiguinho me trata super bem. Não gosto do meu irmão. Eu queria que aquele meu amiguinho fosse meu irmão. Mas só que a gente escolheu, né? A gente pediu para vir nessa família de atrito. E às vezes os pais têm vários problemas, são espíritos imaturos, e tem filhos virtuosos, tem filhos que já reencarnaram várias vezes e que têm uma evolução melhor do que os pais, são mais evoluídos que os próprios pais, né? A gente escuta o dia todo, infelizmente, isso, violência por parte de pais, abandono, tem mães que abandonam e as avós acabam criando seus netos, né? Então, aí é que a gente pode ver a maturidade espiritual, né? E cada um tem um nível evolutivo diferente, então a gente não pode julgar, né? Mas ele pede para a gente ser benevolentes, ser piedosos, né? E não é só o tratado, a gente não pode esquecer que às vezes aquela criança ficou no peito da mãe noites e noites, às vezes achou o bico do peito da mãe,
mas a mãe não deixou de dar o peito para aquela criança. A mãe criou, a mãe tomou conta daquela criança, passou noites em claros. E quando essa criança cresce, ela esquece que ela tem pai e mãe, abandona. Ou então, simplesmente, não, deixa meu pai e minha mãe comer lá no quartinho deles, porque eles sujam, eles derrubam a comida, suja a toalha, né? Quem já não conheceu alguém que não fez isso? Eu posso falar que eu conheço, que simplesmente, não, meu avô derruba a comida na roupa, tá? Então, isso é triste, porque muitas vezes os avós dedicaram a vida deles para criar aquela criança, no lugar dos pais, né? E esse capítulo pede para que a gente compreenda os erros dos nossos pais, que ninguém é perfeito, a gente tem que aceitar o erro deles, e a gente sabe que tem um livre-arbítrio, né? Eles são espíritos que estão ainda em evolução, tá? Evolução tanto espiritual quanto moral, né? Às vezes até mais moral que espiritual, né? Que os pais, eles têm a função paterna, eles gerenciam e querem guiar os filhos, né? Muitas vezes acabam errando, mas quem não erra? A gente também erra. A gente, em 2022, a gente vê que às vezes a gente erra com os nossos próprios filhos. Imagina no tempo deles que as dificuldades eram maiores, ou as questões financeiras eram piores, né? E, como eu falei, tem filhos que são mais evolutivos que os próprios pais. Tem uma evolução moral e espiritual bem melhor que os pais. E a gente também tem que assegurar suas necessidades, né? Não é simplesmente abandonar, a gente tem que cuidar deles. E que não cabe a gente julgar aquela família. Porque quando a gente está de fora, a gente julga muito, né? Aquela família desestruturada, e isso que o pai vem pedir, que a gente não julgue, que a gente tenha compaixão. Gente, eu vou fazer minhas anotações aqui para poder... Quando ele fala para os hebreus, que eles tinham aqui desculpa aqui, a terra prometida, é que os hebreus, eles não conseguiam ver a parte espiritual. Eles tinham necessidade só material, tá? Então, quando ele fala para os hebreus que se ele honrasse pai e mãe, eles teriam a terra prometida, era a parte material, porque eles não viam além disso, não viam a parte espiritual. Então, Jesus tinha que conversar dessa forma, infantil e material, para eles poderem entender as promessas de Jesus, tá? Ele pede também que a gente ame incondicionalmente essa família, que por mais que a gente tenha problemas, que a gente tenha filhos virtuosos, ótimo, mas que tenham filhos com problemas, filhos que vêm para resgatar, ele ainda está evoluindo, tá? Que eles sejam acolhidos, que eles sejam, a gente tenha benevolência, que a gente tenha piedade, que a gente tenha um amor incondicional com essa família, tá? E que são seres que escolheram estar nessa família, escolheram estar com esses pais, porque tudo, e a espiritualidade, mesmo se eles não escolheram, a espiritualidade colocou para eles poderem evoluir, resgatar o que é necessário. Tá? Foi o que eu entendi desse capítulo. Não sei se eu me fiz entender muito bem, mas foi o que eu entendi desse capítulo.
Todos nós te agradecemos, né? É o linguajar diário, né? Nós precisamos ter simplicidade. Na verdade, é o que a nossa amada companheira fez, a simplicidade no nosso dia a dia. E é importante que ela enfatiza muito paciência, piedade, que coisa maravilhosa, né? Palavras muito acolhedoras. Obrigado, Marcinha, viu? Deus te abençoe, viu? Obrigado. Essa moça cuidou da mãezinha dela sozinha, muitos anos. A gente acompanhou isso. A gente gosta de falar porque às vezes a gente não sabe os bastidores, não é assim? A gente Eu só vê. tive ajuda de 2 irmãos. Meu irmão gêmeo e a Cristiane, e minha cunhada. Então. Tive bastante ajuda deles. Ótimo. Então, melhor ainda, desculpa, mas eles deram o conforto para a mãezinha deles. Eles se uniram, inclusive tem uma irmãzinha da Márcia que está aqui. Me perdoa, irmã, que eu não te excluí do grupo, mas que bom que você consertou a história. Então, essas pessoas que se unem para cuidar, eu sempre falo assim, vocês têm ideia quantos grãos de arroz uma mãe já cozinhou? Eu sempre pergunto isso. Tem ideia? Quantos grãos de feijão já cozinhou na vida? Quantos panos de prato já lavou? Porque pano de prato é fogo, né? Você põe num dia, no outro dia já está, principalmente quando está muito chuvoso. Ele fica um cheirinho, né? Já pensou? Fora o que ela se referiu. Ela se referiu uma coisa espetacular. A mãe vai dar o peito, o bico fica pendurado, mas a mãe continua dando peito. Dói, hein? Mulherada aí sabe disso. Não, Márcia? Dói, hein? Mas me perdoa, a irmãzinha da Márcia, e eles cuidaram da mãe até, com amor, com carinho, e isso é exemplo. São exemplos que a gente tem que catar, não é? Que fazer uso, né? Jesus não pede para a gente construir um prédio de 500 andares. Jesus pede para a gente fazer isso, ó, que ela falou. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, que inclusive faz parte dos 10 mandamentos. Né? E ainda mais seres que se abdicam da sua vida para cuidar de outros seres que o Pai colocou no nosso lar. Marcinha, muito obrigada. Deus te abençoe. Ô Dirce, eu quero que você dê um abraço na sua irmã aí, viu, linda? Dá um abraço aí na sua irmã por mim. Isso. Beijo no coração aí. Isso. Beijo, tá bom? Ela cuida dessa irmã com tanto carinho. Seu Antônio cuida da Verinha com carinho. Esses são exemplos. Geilda cuida da família e parece aquela mãe que bota os pintos tudo do lado. Tudo embaixo da asa. Tudo. Olha só como está a Eliana abraçada com a mãezinha dela. Julieta sai da casinha dela para ajudar a filha e a outra filha que mora com ela, que são princesas maravilhosas. Eu estou falando das pessoas que eu tenho mais assim convivência. Sona Noronha cuida dos paizinhos, vai para Jundiaí, cuida dos filhotes. Rosemary, então, adora limpar a casa e deixar limpinha para os filhos chegar. Está tudo lindo, brilhando. Silvana e Jurandir, pessoas maravilhosas também. E eu conheço muitas pessoas aqui. E a gente precisa ser grato. Talma cuidou da mãe, foi morar em Santos para cuidar da mãe. Então são histórias
Eu não falo dos demais porque às vezes eu não sei. Eu vejo a família Zica, Ney cuida da tia. Isso, olha só. Muito bem lembrado. Eu fico impressionada. Ele está do lado toda semana entrando com a mãe. Tem gente que fala que a gente não deve elogiar. Eu acho que a gente deve elogiar. Eu acho. É. Cuida. Você sabe que eu acho que quando uma pessoa não faz multa, eu acho que devia acontecer isso. Sabe, você não fez multa? Não. Você não passou no farol fechado? Não. Você não fez? Não. Você não, sabe, a sua carteira não fez nada? Não. Então, você vai ter um desconto no seu IPVA. Eu acho isso. Um dia que eu for vereadora, eu vou fazer essa lei aí, deputada, essas coisas. Pode ser que em outras encarnações, porque nessa não vai dar certo, né? Então, a gente tem que valorizar. Tem uma senhora que está aí, está passando por um desafio, que é a Sandra Foschini, a filhinha dela vai para lá, o filho vai para lá. A Miriam também está com a família, tem, como diz a maneira de dizer, sem nenhuma ofensa. Tem uma penca de gente lá na casa da Miriam, que ela cuida de todo mundo. Olha o carinho que o Jorge e a Marcela estão ali. Que Deus os abençoe. Então, é tão fundamental isso, tão fundamental. E não vamos esquecer dos nossos animais. Eles estão sob a nossa responsabilidade. Tem um casal aqui que eu amo, admiro demais, Carlos e Marlene. Se vocês vissem como é que eles cuidam da Lívia, tá chovendo, que beleza. É espetacular. E eu sei que cada um tem a sua história. E a sua história, você pode ter certeza que o universo está lá, do lado. Olhando as suas atitudes. Então não desanime, porque Jesus, não desista, porque Jesus não desiste de você. O mestre preparou, tem uns que falam que é 1000, eu estudei outro dia que ele preparou 4.000 anos para retornar ao planeta Terra, para vir aqui falar para nós do amor. Já não está na hora da gente amar os diferentes? O que a gente aprende com os iguais? Como a Márcia falou, né, Márcia? O que a gente aprende? A gente não aprende nada. Né? Tem gente que não passou na fila da paciência. Eu estava falando outro dia aqui, por uma situação, que nessa situação eu não passei na fila da paciência. A gente precisa passar. Amar os diferentes. Que às vezes fica difícil, vamos orar para poder amar os diferentes. Né? É isso que Jesus vai perguntar para nós quando a gente voltar lá para o plano espiritual. Você amou o diferente? Ah, não, eu amei só aquele lá que... Sim, sim, sim. Ah, é? Então agora você vai voltar para amar os diferentes. Eu já sei o que eu ia falar. Hoje eu assisti, acho que pela 6ª vez, o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo. Assista. 1h47. Ele não conviveu com Cristo, o Lucas também não, e ele faz uma boa dupla. E ele dá para nós um exemplo de amar os diferentes. Então, que Deus abençoe. Marcinha, obrigado demais pela sua ajuda. Agradeço também a Marlene, que abriu para nós a sala.
Agradeço a nossa companheira Cida, que está sempre dando suporte para nós. Mesmo sem internet, ela está entrando aí. Ah, Cida, cuida da família inteira. A Cida. Cuida do irmão, do pai, da mãe, dos cachorros, periquito, sobrinho, todo mundo. Então, vamos lá. Agradeço também a Marlene, né, Mar? Que botou todas as músicas. Dona Julieta, essa senhora é espetacular. Agradeço muito a ela. A você, Marcinha, que me ajudou no evangelho de hoje. E nós vamos fazer uma oração para Celso Rosinoli. E não só para ele, Senhor. Ele que está lá, passando por esse desafio. Acolha ele nos seus braços, mestre. Direcione o tratamento dele com as equipes espirituais e com as equipes médicas e sua família. Dê sustentação à sua família para esse período. Vamos vibrar também e colocar no colo de Jesus Arthur Carlos Neiva. Ô Jesus, ilumine o coraçãozinho e a sabedoria dos médicos para dar, assim, um equilíbrio no que ele necessita. O senhor Roberval, que não estava bem lá no hospital, vamos também entregar o Roberval no colo de Jesus. Vamos entregar também no colo de Jesus a Maria Cecília, que ela me falou na semana passada que ia fazer uma cirurgia cardíaca. E também vamos entregar todos, em especial os pais, os filhos, as famílias que estão em desacordo, que às vezes têm desentendimento por coisas tão pequenas, que o manto da mãezinha, que é da família, aquele manto que ela enrola Jesus quando ele desce da cruz, que enrola seu filho, que coloca ele no seu ombro. Nós te pedimos, mãezinha, por todos os nomes que estão. Todas as pessoas que estão no nosso tratamento da noite, no nosso evangelho. Todos aqueles, Senhora, que estão com dificuldades de entendimento nesse momento que vive o nosso país. Ah, Senhora, nos ensine o respeito. Nos ensine, Senhora, a renúncia, porque a Senhora acolheu o seu filho todo ensanguentado nos seus braços. Esse filho que nós tanto amamos, que sentimos saudades do amor que ele tem. E que esse amor dele possa, Senhora, adentrar os corações de todas essas pessoas que sofrem, ou por doenças físicas, emocionais, espirituais. Mãe, eu te peço por aqueles filhos que estão nos caminhos inadequados. Que esse manto da Senhora vá embalando a cada um nesse momento. Vamos pedir e pedir para potencializar esse nosso pedido à mãe. Enrole o seu filho nesse manto da mãezinha, para que ela possa fortalecer esse coração que com certeza tem alguma dor lá dentro. Enrole, mãe. Enrole, mãe, também essas pessoas que estão nos ambientes de trabalho e que têm suas dificuldades com seus chefes, com os seus companheiros de trabalho. Mãe, eu rogo a Senhora por cada um dessas pessoas. Mãe, enrole a cada brasileiro.
a cada uma, mãezinha querida. Como o Chico fala, tudo passa, todo mundo passa, só Deus não passa. Só Ele. E que nós possamos seguir a sua lei amorosa, a sua lei abençoada, a sua lei de respeito, Pai querido. Ajude-nos, Senhor, a sair dessa criancice. E que a gente segure nas mãos daquele que também é diferente. Mas, Francisco de Assis, eu quero te pedir pelos nossos animais. Cada um. Francisco de Assis, que essa tua roupinha maravilhosa, simples, singela, possa enrolar cada animalzinho que está doente, precisando, especialmente o Romeu, que está com esse desafio neurológico. Nós te rogamos, Francisco de Assis, por cada um. Abençoe o nosso evangelho. Abençoe a cada um que aqui está. Dê-nos discernimento para o melhor caminho. E que ele seja sempre o caminho do respeito, quando Jesus nos fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Abençoe a nossa noite, abençoe o nosso evangelho. E assim nós vamos pedindo à nossa companheira Marlene, que possa colocar para nós as vibrações que a Ju canta. E neste momento, que a Ju vai cantando, nós vamos mentalizando aqueles que a gente quer enviar a nossa mensagem de amor. Graças a Deus e graças a Jesus. Senhor, abençoe as crianças que são a esperança de um mundo melhor. Proteja o homem do campo que sustenta o país, derramando suor. Senhor, dê paciência aos enfermos que sofrem nos leitos dos hospitais. Senhor, mande a luz do teu brilho, perdoe seus filhos que erram demais. Senhor, protegei os velhinhos que pelos caminhos vão lentamente, chorando e implorando a visita dos filhos ingratos que estão ausentes. Senhor, dê conforto e alívio para aqueles que choram de frio e de fome. Senhor, equilibre a justiça para que ela exista para todos os homens. Senhor, é tão grande a beleza que a Mãe Natureza tem para oferecer. Senhor, proteja as florestas e as aves que infestam o nosso amanhecer. Senhor, tire o mundo do abismo, não deixe o egoísmo por tudo a perder. Dê luz para os governantes que tenham consciência do que vão fazer.
mundial, socorro aos homens aflitos que estão em conflitos entre o bem e o mal. Senhor, de bondade infinita, perdoe os que brincam com teu amor profundo. Senhor, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Meu Deus, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Meu Deus, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Jesus amado, companheiros e amigos do plano maior, nós agradecemos a sustentação que nos foi dada durante esse evangelho e pedimos, Senhor, que possamos estar todos juntos na próxima semana para mais uma reunião evangélica em cada lar. Que Jesus nos sustente e nos dispense na sua paz. Graças a Deus e graças a Jesus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre ouço a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito